Olá, muito bom dia. Jorge Luiz Bernardi é casado, tem 62 anos, graduado em Direito e Comunicação Social, é doutor e mestre em Gestão Urbana pela PUC do Paraná, foi vereador em Curitiba por 7 mandatos e entrou nessa disputa ao governo do estado. Durante o tempo de 10 minutos, nós vamos ouvir as propostas e conhecer mais sobre o candidato nesta grande cobertura do Grupo RIC. RIC TV, Jovem Pan, Portal RIC+, todas as plataformas do Grupo RIC, abrindo espaço para que os candidatos possam conversar com você e você decidir o seu voto com informação, sem fake news, olho no olho. Candidato Jorge Bernardi, muito obrigado pela presença, bom dia. O tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, Denian. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na RIC TV. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos apoiando, em especial o nosso vice-governador, o Juliano Murbach, da região de Cascavel, também os nossos 2 candidatos ao Senado, o ex-senador Flávio Arnes e também o compadre Luiz Adão, que, junto com cerca de 100 candidatos a deputados estaduais e federais, estão levando a nossa coligação do bem e da verdade para mudar o Paraná para todos os rincões do nosso estado. Seu partido é um partido pequenininho, não tem tempo de televisão, tem uma estrutura muito baixa no Paraná. A sua candidatura, ela é para alavancar a rede, para lá na frente conseguir, de repente, chegar ao governo, ou é uma candidatura de verdade? Lhe faço a pergunta com toda a sinceridade, porque o senhor vai para uma disputa com candidatos de grande nome. E o seu partido não tem estrutura? O nosso partido não tem estrutura justamente porque nós não estamos envolvidos na corrupção, na Lava Jato. Esses critérios que eles adotaram de tempo de televisão e de recursos de campanha é fruto do que eles roubaram anteriormente da Petrobras, da Caixa Econômica, dos estádios, aqui no Paraná, das escolas em construção. Mas nós vamos para valer, Denian. Nós estamos com 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Paraná. Este é o nosso plano de governo que está sendo discutido, debatido, não apenas entre os nossos militantes e especialistas, mas com a população paranaense. E nós confiamos na população do Paraná, no eleitor paranaense, que não vai votar mais naqueles nomes que estão envolvidos nesse lamaçal de corrupção. Então, a nossa candidatura é para valer e para ganhar e para governar o Paraná e fazer mudanças. Qual a diferença do Jorge Bernardi para os outros? Se o senhor tivesse a oportunidade, e tem agora, de falar com o eleitor do Paraná, o que te diferencia dos outros candidatos ao governo? Eu tenho 35 anos de preparo para exercer essa função. Enquanto alguns estão aí na aventura, em função do nome e da popularidade, eu me preparei. Observe, Denian, um médico, para se tornar médico, ele estuda 18 anos. Um advogado, um engenheiro, estuda 17 anos. Um padre, 19 anos. Eu me preparei durante 35 anos. E eu me sinto preparado para governar o Paraná, que é uma grande responsabilidade. Eu vejo as pessoas querendo governar o Paraná sem nenhum tipo de preparo. As pessoas não estudaram, não exerceram funções públicas, 35 anos de vida pública sem nenhuma mácula. Então, muitos dos que estão aí, ou eles ou os partidos que eles estão envolvidos ou pertencem, estão envolvidos em todas essas falcatruas que envergonham a nossa nação e transformou o Brasil no país de maior nível de corrupção do mundo. Então, eu me sinto preparado para governar os paranaenses. E podem confiar em mim que eu vou dar conta do recado. Como é que o senhor vai lidar com a pressão do funcionalismo público quando cobrar aumento de salário, tendo em vista que o Estado já está de um tamanho de um elefante e não aguenta mais sustentar o próprio custo? Quando professores, policiais e demais servidores públicos baterem a porta de um eventual governo seu, o que o senhor vai dizer para os servidores? Nós vamos dialogar com eles e vamos cortar todas as questões supérfluas do Estado. Quando eu fui presidente da Câmara, no período de 2 anos, eu reduzi o custo da Câmara de Curitiba de 6,4% do orçamento para 1,8%. No final da minha gestão, eu fiz com que eu devolvi 4 milhões de reais em valores atualizados, além de todos os cortes.
acabei com todas as mordomias, com todos os privilégios, veículos oficiais, acabei com a aposentadoria dos vereadores, dispensei 154 servidores. O senhor vai cortar secretarias? Vamos cortar, ainda não temos definida quais, mas vamos reduzir para menos de 20. Talvez. E vai diminuir o número de funcionários públicos comissionados? Isso é fundamental, Denian. Nós vamos hoje, dizem que o Paraná tem 2.500 cargos comissionados. Com a metade disso já é um exagero. Vamos cortar as mordomias do Palácio Iguaçu. Observe que o ex-governador viajou 780 mil quilômetros de avião nos últimos 7 anos e 3 meses. Ou seja, ele foi à Lua, voltou e deu uma volta ao redor da Terra. Se ele tivesse andado mais de automóvel, ele viria que o pedágio aqui no estado do Paraná é um verdadeiro roubo. Como é que o senhor vai resolver o problema do pedágio? Em primeiro lugar, nós não vamos renovar com essas empresas. Eu tenho uma solução para isso. Ou uma licitação internacional, ou nós vamos, através de um braço empreendedor do Estado, administrar com outras empresas o pedágio no Paraná, que seja um preço justo e possa fazer com que as nossas rodovias sejam todas duplicadas para que a gente tenha competitividade nesta área que nós atuamos, que é da logística. Agora, candidato Jorge Bernardi, deixei o senhor falar, o senhor fez duras críticas aqui à política tradicional. Se Sim. diz um político diferente dos deputados que aí estão Exatamente. hoje. Num eventual governo seu, o senhor não vai passar projeto de lei nenhum na Assembleia. Pelo contrário, Porque como que o senhor vai dialogar com pessoas que o senhor chama de corruptos e... Como se constrói um diálogo dessa natureza? Eu fui 30 anos vereador de Curitiba, fui presidente da Câmara e lá eu mantive um diálogo com todos os... Eu quero que os deputados estaduais cumpram com o seu dever, que é legislar e fiscalizar. O senhor vai chamar outros partidos para o seu governo no modelo de coalizão ou não? Sim, não no modelo de coalizão, mas no modelo baseado neste plano de governo. Ou seja, nós vamos buscar os melhores. Em todos os partidos, que nós não temos preconceito em relação a partidos, mas a pessoa tem que ter ética, tem que ter capacidade técnica e tem que ter capacidade administrativa. Dentro desses critérios, eles vão governar o Paraná. Vamos buscar nas associações comerciais, nas associações industriais, nos setores relacionados aos trabalhadores, aos movimentos, nas universidades. Vamos governar com todos os paranaenses. Curitiba lançou agora um primeiro modelo de terceirização do serviço da saúde. Contratou médicos e funcionários para trabalhar numa UPA de forma terceirizada, sem contratação de servidor público. Num eventual governo seu, o senhor poderia terceirizar o serviço público e por modelo de OS, por exemplo? Eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso. Só que muitas dessas organizações sociais se tornaram verdadeiras organizações criminosas, como é o caso do ICI aqui de Curitiba, em que a Prefeitura de Curitiba está nas mãos dessa instituição. Nós podemos até utilizar essa metodologia desde que seja mais barata para o povo paranaense, mas vamos fiscalizá-las rigorosamente. Qualquer ação de corrupção nós vamos enfrentar e vamos denunciar, porque a corrupção será varrida do governo do Estado do Paraná. Na última eleição municipal, o senhor aceitou ser vice do candidato Requião Filho. Isso carimbou no senhor o MDB do Requião, a ponto de, nos bastidores da política, se cogitar a hipótese de que o senhor poderia servir de laranja do candidato João Arruda, que é sobrinho do Requião. Há essa possibilidade de o senhor servir de escadinha a alguém? Em hipótese alguma. Pelo contrário, eu fui procurado pelos 4 principais candidatos, a minha coligação, o próprio João Arruda, o Osmar Dias, enquanto era candidato, também a coligação da Cida e o Ratinho Júnior, que queriam me tirar da disputa. Ou seja, queriam que eu renunciasse. E a nossa chapa, com o Flávio Arnes, com o compadre Luiz Adão e com o deputado Márcio Pacheco, que é o líder, digamos assim, desse nosso movimento, e o Juliano Murbach, nós vamos até o fim e vamos ganhar essas eleições. Nós temos 1 minuto para encerrar, candidato. Eu gostaria de destinar esse tempo para a sua despedida. Falar com o eleitor. O nosso plano de governo, que está aqui, 18 eixos estratégicos para o desenvolvimento
sustentável do Paraná, ele se inspira num movimento que houve no início do século XX, que esse movimento se chama Movimento Paranista. Ou seja, naquela época, o Paraná tinha perdido uma parte do seu território para Santa Catarina na Guerra do Contestado. E daí, grandes intelectuais e filósofos se reuniram para dar uma identidade ao Paraná. Então, nós vamos, com este plano de governo, discutir, dialogar com o povo paranaense. Vamos enfrentar todas as dificuldades da campanha, mas vamos juntos com os paranaenses com muita fé, crendo no inacreditável, vendo no invisível, para alcançarmos o impossível, porque você, eleitor, é que tem o voto, a soberania popular. Obrigado, e eu preciso do seu voto para governar o Paraná. Obrigado. Candidato Jorge Bernardi, muito obrigado pela presença aqui ao Grupo RIC. Você voltará em outra sabatina que nós faremos aqui. Bom dia. Opa, bom dia, muito obrigado. Gislene, então é isso, né? Nosso compromisso, conversar com os homens e mulheres que desejam governar o nosso estado.